Parceiros, Eu Pratico Esporte TV. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. E colchões e travesseiros tropical. Lenilda, pelo amor de Deus, só você numa segunda-feira para trazer esse sorriso, essa energia, porque, pelo amor de Deus, está complicada a coisa. Agora, o bad boy da Ilha do Retiro chama-se Patrick. Tempos difíceis para o torcedor do Leão da Praça da Bandeira, né, Alessandro? Aliás, nunca foram fáceis, né? Sempre foram bem difíceis. E agora, vivendo essa turbulência política, futebol, indisciplina, como que o esporte pode apresentar um bom futebol com tantos problemas dentro e fora de campo? É complicado, meu amigo. Coisas muito importantes têm que acontecer e urgente. Patrick, há muita especulação, né? Eu particularmente não vi nada do que se falam, inclusive eu escutei no NE45 que, de fato, ele fez gestos obscenos para o banco na hora que deu o passe do gol. Eu, particularmente, Lenilda, não vi nenhuma mídia, busquei no próprio jogo, nos melhores momentos, também não vi isso, mas é até difícil a gente acreditar que o Patrick, um cara tão de boa, tão do bem, um cara que é um líder positivo dentro do time, fazer alguma indisciplina. Mas, enfim, o tempo dirá. Pois mas independente só se ele deu né, aquele gesto né, com a mão, aquela dedada, né, pro técnico, coisa que vale. Do resto, se ele bateu no peito e dizer eu sou o cara, eu mereço ali e tal, um desabafo na hora do gol, parabéns, e tem que ser mesmo, porque se ele não se achar, né, quem vai achar? Loser, né? Quem? Quem é a torcida do Náutico? Enfim, ele tem que se valorizar mesmo. Mas, enfim, a gente vai debater daqui a pouco essa história aí. Patrick é bad boy. Eu nunca imaginei colocar um GC desse aqui na tela para que a gente fosse conversar a respeito disso. Mas tem várias especulações, né, Alessandro? Pois é. Dependendo do que de fato aconteceu, a gente está aqui para não passar a mão na cabeça de ninguém. Como a gente criticou o Marquinhos, o Tavares, o Gustavo, o próprio Luan Poli lá atrás, quando ele fez assim, quando defendeu o pênalti, a gente está aqui para ver os fatos, analisar friamente e colocar a nossa opinião. Mas, até que se prove o contrário, ninguém viu nada e a gente precisa de um posicionamento, até mesmo do próprio atleta, e ele disse que no momento oportuno ele falaria, mas todo mundo conhece ele. Então, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias nesse clube que só tem turbulência. Meu Deus do céu, é uma novela, é um capítulo de novela todo dia com direito a, né, enfim, cenas do próximo capítulo. A cada dia um evento novo, né? Um evento novo, mas um evento novo negativo, grande, gigante, coisa que você fica, caramba, vou dormir para amanhã. Lembra novela, né? A novela quando era novela mesmo, né? Sim. Vou dormir porque amanhã tem a novela. Porra, mas enfim. Não se tem um dia de paz. Nem no clube, nem o torcedor, porque quando a gente pensa que vai ter alguma notícia que vai acalmar os ânimos e trazer uma retomada do futebol e do time centrado, a gente não vê isso, né? A gente vai falar ao longo do programa, e ao longo do programa eu vou fazer uma comparação fundamental entre Jair Ventura e o Lousa com relação a grupo. Massa. Então, galera, like e inscrição. É tudo que eu preciso e que nós precisamos para alimentar o canal. Tá aí, macho velho, agora venta, é de graça. Dá um likezinho aí, ó. Esse joinha
tá aí agora, cara, vira membro, se inscreve no canal, né? Primeiro se inscreve, dá like e vira membro, R$ 2,99. Inclusive, hoje, em virtude de todas essas broncas aí, eu não escolhi ainda. Eu tenho umas frases aqui para colocar para ganhar o kit do Davidson Moreira. Então, hoje a gente deve divulgar, mais tardar amanhã. Me perdoem, porque esse esporte não me deixa nem dormir. Galera manda mensagem para mim, diz, é hoje que tu só dorme amanhã. Não tem a música, né? Hoje que eu só chego amanhã. Pronto, a turma diz, é hoje que tu só dorme amanhã, mas é por aí, né? E a proposta do canal é essa, te vira Alessandro, né? A força abrir o canal, o site, essa coisa toda, entrasse na chuva para se molhar, e eu me molho com muito prazer aqui para você, torcedor do esporte. Lenilda, bora começar pelos lances da partida? Vamos, agora coloca aí na tela, professor Aníbal Monteiro, no Superchat. Professor, né? Tá em Portugal esse danado. Loser, tá igual a Dilson Batista em 2005, perdido. Pois é. Total. Pois é, meu querido. Puxa vida. É por aí, Aníbal. Tava sumido, viu, macho velho? Não gosto de você sumido, não. Chega aí. Vamos embora. Obrigado pelo superchat. Amigos, superchat ajuda muito o nosso canal, viu? Quiser destacar teus comentários aí, como Lenilda fez, ó. Para tudo, o professor Aníbal fez um superchat. Então, é por aí o caminho. Lenilda, eu te pergunto, eu citei aí no vídeo, e torcedor rubro-negro, começa a participar aí escrevendo, porque a gente coloca na tela e vocês são muito importantes nesse sentido da opinião e pautando, né? Inclusive, muitas vezes aqui a gente, corrigindo a gente, acrescentando, errando também, que a gente erra e vocês também, mas enfim, aqui todo mundo está numa mesa, sintam-se numa mesa redonda. Lenilda, eu vejo o Gustavo, né? O Pedro trouxe para a gente em primeira mão, inclusive não repercutiu-se isso em rádio, não se repercutiu isso em canto nenhum, que eu acho estranho, né? Mas o Pedro tem seus contatos, é competente, dá muita notícia de primeira e trouxe para a gente que o Gustavo estava escalado para a partida da decisão, só para lembrar aqui o torcedor, e de última hora, naquele vestiário do Náutico, pequeno, é verdade, ele saiu da titularidade, uma coisa que não acontece normalmente, não é normal no elenco de futebol, você sabe muito bem disso, porque já esteve também lá dentro. Em seguida, Mikael, por que não vai treinar? Porque eu não quero, não estou afim. Aí melhora, bora, aí veio de 2 jogos, 3 jogos, aí agora voltou, né? Saiu do castigo. Inclusive um tiro no pé, né? 3 jogos são um tiro no pé, 2 até entendo. Em seguida, agora, o bad boy da vez é Mito. Toró, que inclusive o próprio executivo de futebol do esporte colocou que foi por ato de indisciplina, o afastamento dele, essa coisa toda. E agora, a bola da vez, o bad boy da vez, aspas, né? Porque a gente tem que ouvir também, e seria interessante o jogador, né? O meu querido Patrick, se pronunciar. Porque o clube deu uma nota, enfim, só para dizer que foi nota, mas na verdade não explica nada. Diz que somente saiu por indisciplina. Que indisciplina? Como? Quando? Porque se ele fez alguma coisa e errou, vamos cobrá-lo, não crucificá-lo, porque é um cara que pode errar, assim como eu, você, e não existe pena no direito penal brasileiro, né, ad eterno, para a vida toda você ficar enjaulado. No Brasil não existe. E não teria, claro, dentro do clube de futebol. Errou, pede-se desculpa, vamos embora, tal. Mas será que ele errou? O que é que houve? O que é que ele argumentou? Como foi? Né? Acho estranho, até com Humberto Louser, né, sem querer opinar nessa tua resposta, que você tem liberdade, inclusive, para contraditar da forma que você quiser, mas eu acho estranho o número de jogadores e um lapso temporal muito pequeno, né? De confusões. Aí você diz, jogadores jovens, essa juventude do esporte aí é muito abusada. Não, Patrick, Toró, cachaça Toró, foi alguma coisa aí por fora, noitada, sei lá. Aí vem Patrick, símbolo de pai de família, de homem, de marido, de causas sociais, né? de gestão de grupo. E aí? Para onde eu vejo? Para quem, se é que eu posso apontar para alguém o dedo, mas para quem eu vejo e digo, caramba, aqui está o erro. No Humberto Louser, no Patrick, no Gustavo, no Mikael, no Toró, enfim. Isso sem falar, também você citou, muito bem lembrou, o meu querido goleiro, o Luan Poli, que se achou no direito naquele tempo ali. De repente, desde aquela época, até antes, não existe liderança dentro do clube. Nem como presidente existia, nesse sentido de, aqui é minha casa, respeita, porque quem manda sou eu. Essa porta aqui,
Essa porta aqui, deixa eu botar, bonita que o Linésio falou, ó. Entrou aqui, meu filho, vai ser bem tratado. E sendo bem tratado, tem que me tratar bem e me respeitar. E aqui existem regras, que da porta para fora são outras regras. Aqui eu divido um prédio com sei lá quantos apartamentos. Eu tenho que, da porta para fora, respeitar o direito do próximo. Da porta para dentro, mesmo que seja errado, uma regra minha, mas aqui é minha casa. Tem que, pelo menos, Então, dentro do esporte, tem que ter regras. E eu, pelo que eu estou vendo, não existe há muito tempo liderança, pessoas que você diga, aqui eu posso reclamar, aqui eu posso botar minha cabeça, pedir uma ajuda, uma conversa, coisa que muitos dirigentes já fizeram isso e fazem até hoje, porque jogador de futebol tem essa fama, inclusive, de ser carente, né? Uma classe carente de afeto, de carinho, né? Aquela coisa toda. Diante do exposto, diante do que eu falei, e você gosta muito agora... De cerca a cercadinho. Chega bota moral. Bota moral. Alessandro, tudo isso que você falou é absolutamente correto, porque a gente tem que respeitar as regras da instituição. Como você exemplificou, respeitar as regras da casa. Se eu chego na sua casa, eu posso gostar de som alto, mas se tua regra é som baixo, eu tenho que me adequar e tenho que respeitar os limites do dono da casa. No esporte, não tem dono nem dentro nem fora de quadra. E isso vem já há um tempo. E o mais preocupante são as indisciplinas ou supostas indisciplinas recorrentes. Foi lá atrás com o Luan Poli, quando ele foi para o banco e depois voltou, só porque defendeu um pênalti, mandou a torcida se calar, ou seja lá quem for. Foi com Júnior Tavares, quando ele foi para a balada com Marquinhos, com Maxwell, para fazer... Não foi nem com Marquinhos, foi com Maxwell, para tomar sua cervejinha no tempo de pandemia, onde a gente sabe que nos clubes existe uma cartilha de comportamento do que se deve fazer ou não fazer durante os intervalos de treinos, porque não foi no momento de folga, assim como... Bem lembrado, Marquinhos. Bem lembrado, Marquinhos. Pois é. Assim como o Marquinhos cometeu a disciplina também, que não foi na folga, foi no intervalo de uma noite para o dia de treino. Foi beber, som alto e fazer fotinha para postar nas redes sociais. Foi assim com o Mikael, quando simplesmente disse que não ia treinar porque não queria, simples assim, e ele é um funcionário do clube, independente das insatisfações. Quando a gente é funcionário, a gente tem que fazer o que a gente tem que cumprir um contrato. Foi assim agora com o Gustavo, quando o Gustavo fez o gesto de doido e depois o próprio departamento médico disse que ele estava com dor de cabeça e com tontura e ninguém sabe até onde vai esses panos quentes. Foi assim agora com a questão do Patrick, que a gente não sabe de fato o que aconteceu, muito se conjecturou nas redes sociais, que falou que ele estava insatisfeito com o banco, falou-se que ele fez gestos de respeite a minha história e balançou aquelas coisas para o banco, que foi o que eu escutei hoje no NE45. Fala-se muita coisa e a gente não pode aqui bater o martelo de nada que está acontecendo. A única coisa que a gente pode bater o martelo é do desempenho pífio do time dentro de campo, que é reflexo do não comando, de não existir um comando fora nem dentro de campo. A gente tem um loser que, desde o início, ele se mostrou inseguro e com poucas convicções, ou quase nenhuma, porque ele coloca um time em campo e se a torcida reclamar, como reclamou de Ricardinho, ele tirou Ricardinho, colocou Betinho. Aí no outro jogo, a torcida reclama demais de Mocelin, ele tira Mocelin e coloca outro jogador, e assim sucessivamente. Ele coloca 3 zagueiros quando parece que já está encontrando um time ideal para jogar, que é a questão dos 3 zagueiros, valendo salientar que para jogar com os 3 zagueiros ele precisa de 2 laterais habilidosos e que apoiem bem, e isso ele teria, teoricamente, com o Júnior Tavares, querendo jogar bola, porque sem querer ele não joga nada. Então, ele teria
daria ali uma ideia de encontrar-se um time ideal. Mudou simplesmente porque o terceiro zagueiro falhou, simplesmente porque a torcida bateu muito em cima. Então, nós temos um técnico que não tem convicção de que esquema de jogo ele quer para a sua equipe, não tem convicção das suas próprias ideias para implementar e insistir nelas, e aí a gente tem um time perdido que entra em campo e minimamente a gente não consegue ver um esquema tático bem definido na hora do jogo. Parece um bando dentro de campo. É muito triste ver uma situação dessa e não ver luz no fim do túnel por simplesmente não ter uma pessoa que diga demite Louser e contrata alguém. Pode até ter quem demita, mas essas pessoas que estão aí, na minha opinião, não tem competência para definir um perfil de treinador para o esporte e contratar esse novo treinador. Pois é. Gente, só interrompendo um pouquinho aqui, a gente continua no papo. Claro, avisar para você que está na nossa fanpage no Facebook, com mais de 82 mil pessoas, rubro-negros da melhor qualidade, venham para o nosso canal, que a partir de agora o sinal está sendo fechado, tá? Idem para quem está no Twitter. Vem para cá para o YouTube, canal Eu Pratico Esporte, se inscreve, aciona o sino das notificações e vem praticar esporte com a gente. Vem opinar, vem reclamar, enfim, vem também ser feliz, que o esporte também é felicidade. Estamos passando por um momento ruim, mas é por aí, né? Futebol e paixão, tem isso. Não existe paixão só 100% amor, carinho, não. Tem um negocinho ruim também. A vida, né, não é só de felicidade, não. E não é hora também, né? Eu não vou pagar sócio, ou não vou fazer isso. Não, aí você não é hora de desistir. Claro você pode desistir presidente, pode desistir treinador, pode desistir jogador, mas o torcedor, ele não pode desistir nunca, porque é paixão, é o time que ele torce, é o time que ele ama, e lá em cima ou lá embaixo, ele torce do mesmo jeito, então não pode desistir, tem que apoiar o clube, mesmo contra tudo e contra todos. Ninguém, eu acho que absolutamente ninguém está satisfeito com a gestão hoje no Esporte Clube do Recife, mas tudo que o esporte não precisa é de que os sócios abandonem e ficar com um capital menor do que tem hoje. Pois é. Falar em abandono, fotos maravilhosas de Paulo Paiva, fotógrafo nosso aqui, parceiro, patrocinador, que deu ensejo a gente colocar, né? Bom dia, rubro-negros, né? As cadeiras que já eram ruins, né? E agora estão piores pelo que a gente vê pela foto dele, com muito detalhe, que o clube está abandonado. Então, precisa de você. Se a galera que está lá abandonou o barco, a gente não pode abandonar o barco, até porque dia 15 tem pleito. Mas deixa eu voltar para o papo aqui, Lenilda, e te perguntar para o torcedor. Em qual momento, isso já é uma opinião minha, a pergunta já vai cheia de opinião. Discorde se achar que existe o contrário. Sim. Em qual momento o Lousa perdeu o comando da equipe? E por quê? Alessandro, eu acho que trabalhar com gestão é difícil. Isso em empresa, em qualquer lugar, sobretudo no ambiente de futebol. Por quê? Porque os jogadores, eles têm um ego muito alto, eles têm vaidades muito altas. Então, é muito difícil se fazer gestão de grupo. E aí, quando você sai de um grupo, com todo respeito a uma chapecoense, mas quando você sai de uma Série B, de um grupo que ele tinha na mão, e vai para um grupo, como o Grupo do Esporte, que tem jogadores já cascudos, que tem jogadores que já têm nome no futebol, tem jogadores como André, que já passou por vários clubes no Brasil e no mundo, tem jogadores como Thiago Neves, um vencedor na carreira, tem jogadores como Patrick, jogadores que não aceitam ou não admitem ter treinador que não façam com que ele rendam mais do que ele pode render, ou que não extraiam dele o melhor que eles podem dar. O Lousa chegou no esporte, e eu acho que o ponto crucial de Lousa foi na decisão do Campeonato Pernambucano. Quando ele, exatamente, Reinaldo, eu ia falar justamente sobre isso. O Lousa foi para um jogo contra o Náutico, um jogo que ainda era as semifinais, onde o Sport ganhou de 3-0, e quando ele foi para o segundo jogo, que ele
empatou com o Náutico e viu o Náutico com o time titular, impondo o jogo, sendo um time coeso, um time já muito bem treinado, por sinal, ele, no jogo da decisão, ele se acovardou, mudou o time, tentou inventar do dia para a noite, porque a gente tem o direito de mudar os esquemas táticos do time, até tem que fazê-lo diante dos cenários que as partidas vão apresentar. Isso no papel. Quando a gente vai para a prática, se a gente muda de um 4-3-3, de um 5-4-1, de um 3-5-2, quando a gente muda o sistema que a gente vai impor em campo, é preciso treinamento e é preciso as peças certas no lugar certo. Louser não tinha isso para mudar o time numa final de uma forma tão... fazer uma ruptura tão grande, e deu no que deu. A gente perdeu o título, no final, quando ele tentou fazer os ajustes, já era tarde demais, e eu acho que foi nesse ponto que ele começou a perder o grupo. Jogador não gosta de perder, jogador gosta de títulos, e jogador gosta de estar em evidência, e evidência positiva. Eu acho que nesse momento começou a perder o grupo. E aí, com as decisões, ou as decisões mal tomadas dele, dentro e fora de campo, aí foi se agravando, e a indisciplina, jogadores como o Patrick, que acostumados a ser titular, acostumado a ser líder dentro e fora de campo, começou a ver a batata esquentar também, foi para o banco para um menino que chegou e no jogo seguinte já foi titular. Eu acho que ali ele já foi perdendo o grupo, e talvez ele, eu não sei se ele é autoritário, não sei a forma comportamental de Jair Ventura nos vestiários, mas uma coisa eu sei, ele está longe de ter esse grupo na mão. E aí vem o que eu disse que ia fazer, a comparação, a grande diferença dele para o Jair Ventura. Jair Ventura... O Louser está longe de ser, porque você falou Jair, o Louser está longe de ter domínio nesse grupo, né? Isso, o Louser está longe de ter esse grupo na mão, e acho que ele não o terá mais. A grande diferença é que ele hoje tem um time que no papel, na teoria, individualmente, ele tem peças melhores do que o time de 2020 de Jair Ventura, mas ele não sabe usar essas peças, ele não consegue encaixar essas peças dentro de uma ideologia de jogo dele, que ele não consegue colocar em prática dentro de campo. E isso, na minha percepção, vai muito pelo jogador comprar ou não a ideia do treinador. O que o Jair Ventura fez no esporte vai muito além das 4 linhas. O que o Jair Ventura fez em pegar um time medíocre, desculpa a palavra. Eu ia usar essa palavra se você não usasse. Eu já medíocre, tecnicamente, e compor um sistema defensivo mais consistente e fazer o time permanecer na Série A sem nunca, depois da 7ª rodada, ter ido para a zona de rebaixamento, é um feito histórico, de fato, na carreira de Jair Ventura. Mas sim, por que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso porque ele blindou o time, ele se fechou com o grupo no vestiário, ele fez o grupo comprar suas ideias, e aí é aquela história, eu estou do teu lado, agora tu também me ajuda, porque eu te ajudo e tu me ajuda. Ele blindou o time, ele se fechou com o grupo, e ele sim tinha o grupo na mão dele. E com isso, independente do que estava acontecendo fora de campo, o grupo se fechou, se blindou, mesmo com salários atrasados, mesmo com problemas políticos, mas fechou com o técnico e fazia de tudo para implementar na hora do jogo aquilo que se treinava durante a semana. Isso faz uma diferença enorme para hoje o que a gente vê do time de Louser. Lenilda, falar nisso, o grupo com relação ao Jair Ventura, e eu concordo, tudo que você falou aí, eu assino também embaixo, concordo. A gente está encaixando, graças a Deus, mais uma vez nesse papo. Não poderia ser diferente, que eu conheço você, dos seus princípios, da sua, né, como mulher, como ex-jogadora, atleta, rubro-negra, torcedora, apaixonada. Eu conheço o contexto geral, né? A gente não conhece 100%, mas tende já a ter uma ideia da situação. Tem um perfil, né? Um perfil, pois é. Eu te pergunto, ele tinha o grupo Jair Ventura, né, como você estava colocando como propriedade, o que fez o Sport não cair foi o que ele fez, principalmente fora dos gramados, fora das 4 linhas, o técnico Jair Ventura, se a gente pode dizer assim, né?
não literalmente, mas para bons entendedores, né? Isso aí já eu acho que é interessante, vai ao quanto que você disse. Mas a gente vê, por exemplo, o André deu uma entrevista um dia desse, a gente estava conversando, inclusive, com o Linésio em uma live aqui, em um link, e o Linésio disse, esse grupo, isso, e sugeriu essa ideia. Só que naquele momento, o meu argumento é com fatos. E naquele momento, você também argumentou e disse, mas, Linésio, a entrevista de André dizendo que o time está jogando também pelo técnico, pelo clube, um momento difícil, tal, já mata que o elenco tem problemas. E, na verdade, pelo que a gente está vendo aí, o André fez uma política ou orientado por alguém. Até quando, né? E não falou a verdade. Né? Ontem, inclusive, vai minha pergunta, mas só para acrescentar aqui um parênteses, ontem, quando ele saiu, não sei se vocês perceberam, mas eu não vi uma cara boa, não. Eu vi um cara que pensou, raciocinou e disse, se eu fizer cara feia aqui agora, vai sair que eu estou insatisfeito. Não, eu não posso. O meu poder de liderança aqui, se eu fizer isso também, enfim, pode dar uma coisa pronta. E saiu, mas não saiu satisfeito da partida ontem. Te pergunto, por que André fez isso? Por que acontece isso nesse momento do esporte com relação ao loser? Eu falei de jogadores cascudos, de jogadores que já viveram quase tudo na vida e que numa hora dessa são fundamentais para tentar resgatar principalmente a autoestima do grupo, porque jogador não gosta de perder, jogador não gosta de estar em evidência negativa. Eu também notei que quando o André saiu ontem, ele balançou a cabeça assim, aí fez um gesto assim, como quem, calma, André, calma, segura tua onda, tu és o capitão, e tu tem que segurar a onda, porque o que a gente menos precisa é de mais problemas. E, na minha concepção, o André, o próprio Marcão, até o Zé Wellison, o próprio Maílson, foi um dos poucos que quiseram jogo ontem. Foi um dos poucos que se propuseram a correr e a ter vontade de jogar. Então, nesse momento, ele como líder, ele como capitão, ele não pode, já tinha problema demais. A gente já jogou futebol, e muita gente que está aí nos acompanhando também já jogou futebol e sabe que é um cartel, o jogador se defende, o jogador se protege. Então, nesse momento, ele preferiu segurar a onda, até acho que naquele dia que ele falou, ele até estava buscando essa confiança no técnico, mas eu acho que cada vez mais a gente vê o quanto o Louser está perdido dentro e fora de campo, no sentido de gestão do grupo. Que moral um treinador tem quando ele está quebrado, quando se quebra a confiança dele com o grupo, de pedir para o cara fazer determinada função dentro de campo? Ou mais, tirar o cara de uma posição nata dele e pedir para ele ajudar em outra posição. Então, o técnico, ele perde o grupo também nesse sentido, no sentido de não ter à disposição o jogador para fazer o que ele quer. Eu tinha um gerente, o nome dele é Ricardo Almeida, que ele, quando eu trabalhava É o da moda, Ricardo Almeida? Não. Quando ele trabalhava na TIM, que eu sei quem ele eu trabalhei na TIM também. Agora não lembro de tu, mulher. Ele era um cara. Eu tu. trabalhava na área de tecnologia da informação, aí fica mais fechadinho lá. Então, ele era um cara que era parceiro da equipe. A equipe, o que a equipe precisasse, ele brigava por ela. Então, quando ele pedia para a gente ficar um pouquinho mais depois do expediente, não tinha problema nenhum a gente ficar. Quando ele pedia para a gente fazer entregas a mais do que a gente teria combinado de fazer, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque é parceria. Treinador tem que ter parceria com o time. Se ele não tiver isso, ele pode ter as melhores ideias, ele pode ser o cara mais estudioso do mundo, mas ele não consegue implementar na prática aquilo que ele tenta treinar. E é isso que está acontecendo com o Louser. Eu acho que ele já está fazendo hora extra no esporte. Infelizmente, o esporte não tem hoje um comando que diga assim, eu tenho esse perfil de técnico, eu preciso contratar um técnico nesse estilo para trazer para o clube. E aí, se fizesse isso, talvez estivesse indo de encontro com outras lideranças que vão chegar. Mas eu acho que era o momento de chamar essas lideranças e, de comum acordo, já contratar e não esperar dia 15 para ainda se cogitar essa possibilidade.
Eu entrei um pouquinho mais de madrugada, eu não vou dizer nomes, tá? Que eu não tenho autorização e jamais eu ia quebrar a confiança de ninguém, de fonte, nem de nada. Mas ontem eu entrei um pouquinho de madrugada, essas olheiras que estão surgindo aqui não é por nada não, é o esporte. Né? Para quem acha que tu trabalha em casa, né? Não é boa, tu não tá... Meu amigo, vem para o meu lugar com o esporte. Mas eu conversei com algumas lideranças ontem e a ideia é essa, para ver se adianta alguma situação. E eu comentei ontem com o Pedro no pós-jogo, com relação a Nelo, né, no caso do vice-presidente provisório e não presidente, que ele, inclusive, oh, meu Deus, quando é casamento, que o cara, padrinho de casamento do Pedro Leonardo Lacerda, né, que conheceu sua esposa, segundo o Nelo, no próprio camarote do Nelo, que é muita mordomia, viu? Antigamente era, não sei hoje, mas era muito bom ir para o camarote de Nelo, era muito bom. Enfim, porque eu não bebia naquela época, mas eu tomava uma cervejinha. Mas, enfim, era mordomia boa demais, né? Enfim, gordinho bota para torar. Mas, enfim, então há essa possibilidade de conversa. Eu só não sei, Pedro Leonardo Lacerda, que é fechadíssimo, né? Com relação, pelo menos era aberto e de uma hora para outra se transformou nessa peça fechada, de não dar entrevista, não ligar, não atender, não responder, não nada. E não é só comigo, né? Diga-se passagem. Parece a quem vai ao encontro das ideias do Conselho Deliberativo, como eu não ia, acho errado e digo, enfim, pintou esse clima, né? Não foi um Love's in the Air, né? O amor está no ar, foi o contrário. Mas tá rolando essa parada, a ideia é essa. Inclusive, eu já falei aqui, vou repetir, inclusive de madrugada, uma dessas pessoas disse, estou em contato com jogadores desse elenco. Estou fazendo os papéis né? Calma, a eleição está vindo, essa coisa toda. E eu acho isso arretado, porque o clube hoje, por mais que tenha um VP provisório, o VP provisório teria juridicamente, né, como ir lá, mas ele não tem envergadura, né, não digo moral não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, mas ele não tem envergadura também não é credibilidade dele não ser um cara que tenha crédito, mas tipo o que Lenilda falou aqui agora, né? Com um chefe do passado aí. Essa relação, né? Essa coisa toda aí, até porque... De parceria, né? De parceria, até porque a gestão atual provisória é linkada com a gestão que abandonou o clube, que saiu do clube, pelos seus motivos aí, que eu não vou entrar agora no método, que já foi debatido, né? Do Milton Bivar, do seu vice... e etc. Então, mas saíram do clube, né? Abandonou, não, saiu, né? Juridicamente saiu, rescindiram essa relação dessa forma, foi infeliz, não abandonou, né? De cada um que tem seus problemas, mas a verdade é que prejuízos serão colhidos com essa saída, assim como prejuízos estão sendo colhidos há muito tempo com relação às eleições, que eu já vim abordando isso desde dezembro. Dezembro não, janeiro, porque dezembro eu acreditava ainda que era por causa da Covid, e não era. E depois, quando eu descobri, eu disse, não vou ser mais menino aqui, nem vou estar fazendo conversa, né? Quando eu não sei, eu posso até me equivocar, mas quando não... Então, essa gestão que está aí provisória é linkada com Milton e o seu vice, que saíram pelos seus motivos. Então, acredito que os jogadores, né? Caramba, velho, na hora que a gente precisa, não tem alguém, né? E esse abraço, esse afeto, eu acho que o Pedro Leonardo Lacerda não é a pessoa indicada nesse momento. Seria, digamos assim, os pré-candidatos, vamos colocar pré-candidatos aí, que ninguém é pré-candidato ainda. E digo mais, hoje é segunda, amanhã deve sair resultado da chapa formada, quem sabe, por Nelo Campos. Ou um consenso, mas sai, a Sport na Raça vai amanhã dizer isso. Com relação a Delmiro, até pela não presença dele aqui no nosso mesa redonda, já denota que não está interessado em ser mais candidato. Porque o cara, quando é candidato, quando o cara quer, ou ainda está naquela vibe, o cara não falta programa, liga, eu quero participar, eu quero opinar. E não foi o caso do Delmiro até então. Faltou, né, aquela coisa toda, não falou, e ficou naquilo ali. Eu disse, esse não quer ser candidato, pelo jeito. Pode apoiar alguém, ou pode estar alguma coisa, mas não vai estar literalmente sendo um candidato. Então, e o Eduardo Carvalho vai, pelo que eu estou entendendo, e pelo menos é o discurso dele até agora, vai para o bate-chapa assim, mas no bate-chapa que eu digo, não é prejudicial. Para mim, não existe isso de prejudicial.
O interessante seria, mas não existe essa utopia, Lenilda. Me interrompa, viu, Lenilda? Senão eu falo 3 horas aqui e você vai ficar só assim, né? Feito o Conselho Deliberativo. Você está igual a Marcos Cabral, pô. Se não interromper, você vai embora. Marcos Cabral, meu amigo, tá bronca, viu? E a gente fica com medo de Marcos, né? Porque ele tem uma voz imponente, um cheiro, uma sabedoria, mas tá massa o material dele. Mas só para findar aqui o que eu estou dizendo, então, deve haver esse bate-papo que eu acho salutar, nesse sentido de ideias, bater ideias para contraditar um ou outro e a gente pegar o melhor que tem, que é interessante. Agora, no mundo que não existe, de Bob, né, de aquela coisa que fictícia, o ideal é que amanhã já assumisse alguém. E eu costumo dizer nos últimos dias, Lenilda, que qualquer um entre Eduardo, Nelo, Leonardo Lopes, Delmiro, Marco Cabral, enfim, e alguns outros aí. Qualquer um que assumisse era bom, no mínimo, porque você tem um cara que vai comandar e os jogadores, os funcionários vão olhar para ele. Aqui é minha referência, né? E não agora. Aqui eu reclamo. Aqui quem vai me cobrar, né? Então essa falta de cobrança, esses desmandos, essas coisas todas que o ser humano se não tiver uma regra, se não existisse o direito penal, tava todo mundo aí. Todo mundo que eu digo entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou generalizando. Mas o ser humano ia cometer crimes absurdos, que não é proibido cometer crime. Você pode. Agora, tá lá escrito que você vai cumprir penas. Arcar com as consequências, né? Com as consequências. Não diz lá que é proibido matar, proibido estuprar, proibido isso, proibido... Não. Mas se você fizer, você cumpre. Então, regras são essas aí. É tanto que brasileiro, quem já viajou para o exterior, para o primeiro mundo, sabe. Brasileiro aqui joga um papelzinho no chão, faz isso, faz aquilo, mas chega na Europa, não. Na Europa, ele se comporta. Então, regra. E não tem regra hoje, não tem ordenamento jurídico. Tem, mas não está em prática, não tem, enfim. É um clube sem dono, sem chefe, sem cacique, sei lá o nome que você chama hoje dentro do Esporte Clube do Recife. Me corrija, Lenilda, corrija, pelo amor de Deus. O professor Aníbal falou que... E o Ney Pandolfo está fazendo o que aí, dentro do esporte? Mas cada um no seu papel. A questão é, uma pessoa só não pode tomar decisões tão definitivas ou tão sérias sozinha. Ela não pode... E só, Lenilda, me permita... acrescentando um parênteses aí na sua resposta, para o Aníbal e para todo mundo que acha, ele não tem também, juridicamente... como destratar, contratar, fazer, não. Ele indica e vai lá alguém que foi eleito, tal, tá no contrato do clube social lá escrito que pode demandar alguma coisa, né? Então... E nesse momento, Alessandro, ninguém quer tomar uma decisão que seria provisória, uma decisão que quem tem que tomar é a gestão que vai assumir o clube, e daí a urgência em se assumir, definir que gestão vai ser essa. Porque, além disso, ainda tem a nova cláusula do regulamento, que só pode ter 2 técnicos durante a competição. Óbvio que, como acontece sempre na lei, né, tem suas brechas, e uma das brechas é que, se o treinador pedir demissão, o clube pode contratar outro sem entrar nessa conta de apenas 2 técnicos, assim como o Lisca fez no América Mineiro. Então, se hoje houver um acordo entre... entre a gestão interina e o Loser, dele sair, um acordo que ele diga, eu estou pedindo demissão, a gente continua com esses 2 créditos para contratar treinador, independente do que acontecer com ele. Só que isso tudo é uma decisão que precisa ter um gestor para bater o martelo, e a gente não tem. Daí a importância de urgente se ter no Esporte Clube do Recife definido quem vai ser o sucessor da gestão de Milton. Quer seja Bivar, quer seja Nelo, quer seja Delmiro, mas precisa de um gestor. Porque a gente... É assim, não tem um gestor, posso fazer o que eu quiser e ninguém vai fazer nada comigo, né? O Cléo Bervan está falando aí, né? Lenildo e Alessandro, se a gestão atual foi capaz de jogar fora o estatuto, que é o lex máxima do clube, imagina termos os subalternos alguma segurança ou algum respaldo de alguém da gestão. Pois é, eu penso isso também. A gente tem no clube um estatuto, porque hoje nós deveríamos estar falando aqui só da partida Sport e Cuiabá.
Mas o momento do esporte, e um momento longo, por sinal, né, que a gente já deveria ter acabado a fase do esporte, mas essa fase está muito longa e a gente não tem perspectiva de mudança. Então, hoje, quando a gente deveria estar falando da partida, a gente está falando de situações extracampo que estão refletindo diretamente no desempenho do time dentro de campo. Sabe o que eu acho interessante, Tenilda? Que muita gente assume o esporte, vai para um cargo lá, seja qual for, mas ele age como se a empresa fosse. Lembra quando a gente falava que o governo, quem é funcionário público, não trabalha, não faz isso, é desleixo, está entregue. Pronto, parece que não tem regra dentro do esporte. Quando, na verdade, o cara, como empresário, é um baita do empresário, um baita do gestor. Mas dentro do esporte parece que o dinheiro corre solto, né? Pode gastar, pode demandar um bocado de porcaria, de fazer um bocado de coisa. É uma ideia que eu tenho de vários, não são poucos, não, são muitos que entram ali. É um processo cíclico que passa de um para outro e volta para aquele e fica nisso, e a gente não vê uma renovação, uma modernidade, uma mudança de pensamento de gestão, que é tão importante. A gente vê os clubes se modernizando, os clubes com gestões que hoje já estão erguendo o futebol, porque é o carro-chefe dos clubes, sim. Então, é complicado, porque você vê voltar sempre para os mesmos e, obviamente, as mesmas ideias, e o clube não cresce nunca, né?